tarde a todos. Está no ar o programa TV Inovadora para toda a nossa região, através da TV Carajás. O programa de hoje tem, novamente, grandes entrevistas. E o nosso primeiro convidado é o nosso deputado federal, Rubens Bueno. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, é um prazer muito grande atender o seu convite e estar aqui na TV Carajás. Obrigado. O Rubens, permita-me aos telespectadores uma pequena leitura do seu currículo. Ele foi deputado estadual entre 83 a 86 e 87 a 90. Foi secretário de Justiça, Trabalho e Ação Social do Paraná entre 87 e 1990. Diretor-presidente da Fundação de Ação Social de Curitiba entre 1987 e 1990. Deputado federal nas legislaturas de 91 a 95 e 99 a 2003. Prefeito de Campo Mourão em 1992, tendo sido eleito com mais de 77% dos votos. E, em 2010, foi eleito deputado federal pelo Partido Popular Socialista, o PPS. Um currículo grande, já tem uma vasta experiência, não é, Rubens? Olha, são 6 mandatos, né? Nesse mandato último de 2010, é o 6º mandato que eu estou cumprindo. E, claro, desde a primeira eleição com mandato já se passam 30 anos. Isso sem contar a eleição de Piabiru em 76 e a eleição de deputado estadual em 78 pelo MDB. Ok. Rubens, você iniciou na política, na época, num movimento contra o regime militar, o chamado Anos de Chumbo. E nessa época também já participava de grêmios estudantis. Demonstrava ser um jovem bastante preocupado com a política. E hoje a gente percebe que gradativamente os jovens vêm diminuindo esse interesse pela política. Os movimentos diminuíram. A que se deve esse fator em sua visão? Olha, isso é algo que está acontecendo no mundo, né? Os jovens hoje estão muito mais interligados nas redes sociais, no dia a dia, né, do que na política enquanto formalidade da disputa, do partido e das eleições. O que não é bom. Porque você sabe que o país como um todo, no tempo, ele vai se fazendo e vai se ajustando a novas realidades que vão se apresentando. E essas novas realidades, tendo a presença do jovem, nós temos a presença do rebelde, daquele que quer mudar o mundo. Este é um sonho que move a todos aqueles que estão na política e estão imbuídos desse propósito. Então há todo um trabalho em busca de montar juventude do partido A, do partido B, e nós encontramos dificuldade como qualquer partido hoje. Até porque no Brasil há uma descrença muito grande. As autoridades investidas no cargo, eleitas ou nomeadas, não correspondem. Quando não correspondem, do ponto de vista da ação administrativa em si, vai por outro lado da irregularidade, da corrupção. Quer dizer, isso tudo faz com que a política seja tratada como algo menor. E aí é que está o erro. O grande equívoco é esse. A política tem que ser tratada como algo maior. Porque ela encontra a busca do bem comum e através dela é que nós podemos mudar para melhor. Ou através dela, se não dermos atenção, mudamos para pior. Ok. Rubens, aos 28 anos de idade, em 1976, você disputou a prefeitura de Piabiru, como citou agora há pouco. E mesmo sendo o mais votado, não pôde assumir a prefeitura devido ao sistema de eleição da época. Quais eram os critérios para se eleger prefeito na época? Bom, naquela época tinha 2 partidos. Era a Arena, que era partido do regime militar, que apoiava, sustentava o regime militar, e tinha o MDB, que lutava por democracia, por liberdade, por eleições livres, por anistia. Esta luta nossa fez com que, desde o Grêmio Estudantil, que você falou, ela viesse cada vez mais a consolidar em mim a nossa luta enquanto ideal de política. E isso aconteceu em Piabiru. Eu fui candidato a prefeito, o Nelsinho Proença, o Nelson, foi candidato também pelo MDB. E naquele tempo as sublegendas somavam votos. E quem ficou em segundo, que foi o Jorge Pinto, somou voto com o Flávio Mariotti. E os 2 somados fizeram mais votos do que eu, que fiquei em primeiro, e o Nelsinho, que ficou em último. E aí perdemos a eleição por 44 votos. Em Campo Mourão, naquela eleição, tivemos a presença do Gonzaga, do Luiz Gonzaga como candidato do MDB, do Darcy Deitos como candidato do MDB. Então, foi uma fase bonita, assim, do ponto de vista do início da nossa luta política, que mesmo ganhando e no final perdendo, e a população não entendia isso. Mas como é que você ganhou? Aí para você ficar explicando o que era sublegenda, o que significava aquilo, não era tão simples para o povo compreender. Em 82, logo depois, 6 anos, mas mesmo assim continuou participando, você foi o deputado estadual votado com mais de 30 mil votos.
marcou ali o início de uma nova geração de políticos, né? E foi bacana porque foi considerado o deputado mais atuante da casa, que tinha em torno de 58, né, parlamentares. Sendo assim, esse início, essa retomada da juventude, e também reconhecido, por exemplo, de todos os projetos, os seus projetos marcaram 1/3 daquela época. Esse novo início de geração, a gente consegue hoje gerar um novo movimento onde os jovens possam tomar conta, a gente percebe aí, consegue vislumbrar uma nova geração de políticos nos próximos anos? De fato, aquela eleição de 82 foi uma eleição de muita mudança, tanto é que nós ganhamos aqui com o MDB, e o candidato foi o José Richa, pai do atual governador. Naquela eleição, isso, como eu disse, já se passam 30 anos. Naquela eleição houve uma mudança muito grande, gente nova se elegendo, enfim, houve algo importante, houve ali um certo rompimento com o passado, que era um presente novo e com futuro promissor, do que aquele passado de apoio à ditadura, perseguições, prisões arbitrárias, cassação de mandatos, enfim. Muita gente morreu por causa disso. Era uma luta política por um Brasil livre, né? E todos nós imbuídos desse propósito. Naquele período, de 83 até 86, que foi aquele primeiro mandato, eu me lembro de vários projetos importantes. A lei das eleições diretas nas escolas, que está aí até hoje, tivemos eleições recentemente para diretor de escola, onde toda a comunidade escolar participa, é o professor, é o funcionário, é o aluno, é o pai do aluno, enfim, todos participam de uma eleição para que o diretor da escola seja o diretor de uma escola de educação da comunidade, e não um instrumento eleitoral de um deputado ou de quem quer que seja, que é o que acontecia até então. Então, mudou radicalmente de lá para cá. O outro fato é a lei das eleições, do agrotóxico. Até então não havia receituário, se vendia agrotóxico a qualquer jeito, a qualquer quantidade, sem nenhum cuidado, inclusive no trato com a questão que é esse produto, esse tipo de produto. E naquela lei que é nossa, foi uma lei pioneira no Brasil. Depois é que o governo federal fez, enfim. E aquela lei pioneira estabeleceu condições para poder. E nós importávamos, aqui no Brasil, nós importávamos de outros países produtos já proibidos lá. E aqui a gente se consumia sem nenhum controle. Então, a lei do agrotóxico foi uma lei muito importante de tudo que se fala de questão ambiental hoje, que está na moda. Me lembro da lei do livro didático, da socialização do livro didático, que acabou com o livro descartável. A cada ano você usava o livro e tinha que jogar fora. E eu falei, mas eu não estudei assim, eu estudei com os livros do meu irmão mais velho. Meus irmãos mais novos estudaram com o livro que eu estudei. Então, o livro que fosse também democraticamente escolhido pelos professores indicados pela própria comunidade da escola para escolher os livros e depois licitados. E hoje temos aí um Programa Nacional do Livro Didático muito grande que atende milhões de brasileiros. Então, acho que a lei do transporte escolar, enfim, tem vários projetos interessantes da época. Em suas atuações eu percebo sempre uma preocupação especial com a educação. Tanto que aqui em Campo Mourão nós temos uma grande universidade tecnológica e que foi grande responsável pelo crescimento de Campo Mourão nos últimos anos. Qual foi a tua participação em trazer, no caso o antigo Cefet, hoje a UTFPR, para Campo Mourão? Olha, na época eu já era prefeito, tinha trabalhado avançado em várias tratativas de trazer o então Cefet para Campo Mourão, que só tinha em Medianeira e Cornélio Procópio e Ponta Grossa, fora Curitiba. Só tinha, e Pato Branco, esses 4. E não havia mais. E aí eu fui tentando, articulando, mostrando que no mapa, Pato Branco próximo de Medianeira, mas de Medianeira até Cornélio Procópio tinha um vazio, e que o Cefet seria importante preencher, enquanto Ponta Grossa, no sul, e mais Curitiba, atendia aquela região. E foi com esse argumento que nós fomos com o então ministro Murilo Ringel, no governo Itamar, e naquela ocasião o senador José Richa nos acompanhou na audiência, para mostrar para ele, com este mapa e com esta intenção, da importância de ser o Cefet aqui para os jovens se qualificarem, se prepararem para o trabalho. E, em seguida, ele assinou já um protocolo, e esse protocolo tinha que ser cumprido. A prefeitura entrava com espaço físico, terreno, espaço físico, o Estado bancava os salários dos contratados, e a União implantava o Cefet em Campo Mourão. Nós implantamos o Cefet em Campo Mourão, e na época, o Tauílo assumiu logo em seguida, manteve, não só doamos o Belim Carolo,
mas com o adendo de que aquilo deveria também permanecer à disposição da comunidade enquanto ginásio de esportes, que era a intenção de manter, como ficou. E também a prefeitura, o Estado não bancou. A prefeitura é que ficou bancando todos os servidores contratados para o Cefet começar a se consolidar. E depois o Tauílio assumiu a prefeitura, e o Tauílio continuou pagando porque o Estado também não honrava com a sua parte. Ou seja, foi um sacrifício naquele momento para o município, mas que hoje está aí a realidade de uma universidade tecnológica federal da maior importância e da melhor qualidade para a nossa região. Foi uma grande conquista, sem dúvida. Campo Mourão, por estar numa posição privilegiada, é um entroncamento rodoviário muito interessante para o Paraná. Até acreditamos que novas indústrias, por meio de deputados, órgãos federais, possam ser influenciados. E por isso a importância de termos representantes que se preocupam com a nossa cidade, como é o nosso deputado federal Rubens Bueno. Sairemos agora para um breve intervalo e já retornaremos em continuação com a entrevista.